sou Fernanda Schmidt, eu sou membro do MBL Mulher e eu vim falar a respeito de um livro chamado Política Sexual, de Kate Millett. A respeito da autora, ela é uma americana feminista e uma das principais autoras da segunda onda do feminismo. Ela é considerada uma feminista radical e lançou a sua principal obra, o livro A Política Sexual, em 1970, como parte da sua tese de doutorado. A respeito do livro Política Sexual, ele basicamente é uma tese de que comprova que os sexos, a diferença entre homens e mulheres, é apenas um status que é usado também como forma de política, seja para oprimir, a mulher, seja para fazer política. Então, essa é uma questão de direitos diferentes entre homens e mulheres, papéis na sociedade, entre outras formas. E ela veio para mostrar que é apenas um status e que essa diferença real não existe, que é apenas uma criação, da nossa sociedade que é desigual. Primeira parte do livro, ela aborda a primeira onda da revolução, que ela chama de movimento feminista, que seria uma revolução sexual contra esse status quo estabelecido por uma opressão de homens contra mulheres. E essa primeira fase se dá entre 1830 e 1930, onde as mulheres começaram a se questionar a respeito dessas diferenças, dessas opressões e lutar contra e por seus direitos, Ela evidencia muito um dos primeiros encontros, que foi nos Estados Unidos, foi um encontro de mulheres a favor do abolicionismo, Então era um encontro de mulheres contra o regime escravocrata. E lá nesse encontro realmente começou também o Women's Movement, que foi o principal movimento feminista que lutou pelos direitos das mulheres, seja o direito ao divórcio, o direito sobre a tutela dos filhos, os direitos civis iguais aos dos homens e, por fim, o direito ao voto. O direito ao voto era algo inconcebível para a época e era a cereja do bolo, era o objetivo final, de toda a luta das mulheres por esses direitos. E nessa primeira parte do livro, ela cita diversos momentos desse movimento e como também isso se espelhava na sociedade em as diferentes épocas. Alguns autores, que não gostavam do movimento, outros que apoiavam, mas ela considera que eram ponderados. Por fim, ela coloca que o direito ao voto foi algo conquistado, com muita dificuldade, mas que na década de 60, a maioria dos países formadores ali, das Nações Unidas, já tinham concedido o direito ao voto às mulheres, e era uma grande conquista. E a partir de toda essa análise, a Kate Millett, ela conclui que, na verdade, o movimento falhou. Por quê? Porque toda essa diferença, toda essa opressão que a mulher sofria era originado de um sistema, um sistema do patriarcado. Inclusive a Kate Millett que criou esse termo patriarcado. E a base, que sustenta o patriarcado, independente do período, do regime, seja capitalista, monarquia, feudalismo, é a família. E a família é a principal estrutura, que promove essa opressão contra a mulher e legitima essa violência praticada pelo homem. Então ela coloca que o movimento feminista falhou, porque o objetivo é acabar com a estrutura que nos oprime, que oprime as mulheres. E não se teve sucesso, O direito ao voto foi conquistado e ela coloca como se tivesse morrido o movimento, ele tivesse perdido a força, porque as mulheres estavam conquistando seus direitos, mas ela coloca que isso não bastava, Essa conquista de direitos era ínfima perto da liberdade que a mulher deveria ter se você
tivesse essa desestruturação do modelo de família, que deveria, na verdade, nem mudar, mas sim deixar de existir. Inclusive, ela coloca em algumas partes do livro que o ideal mesmo para uma mulher ter uma liberdade seria que o Estado criasse os filhos, né? Criasse as crianças, e isso fosse tirado da responsabilidade dos pais, porque a pessoa, no caso a mulher, que geralmente é a que mais tem, né, que cuidar em si dos filhos, teria mais liberdade, poderia ter uma liberdade plena como os homens têm. E a partir, né, dessa conclusão, ela começa a entrar em outra fase do livro, que seria a contra-revolução. Ou seja, todos aqueles empecilhos que a revolução feminista, né, que seria uma revolução sexual, para acabar com essa política do patriarcado, né, todos os agentes que foram contrários. Ela começa falando dos regimes totalitários, né, o nazismo e o fascismo, em que eles buscaram retroceder, e nesse caso eu concordo com ela, o papel da mulher simplesmente é o elemento do lar e um elemento de reprodução. E ela coloca que foi um retrocesso muito grande em relação à consciência e também à perda de direitos durante, né, esses regimes. E, em contrapartida, ela faz uma análise do regime socialista na União Soviética, que ela coloca que eles, sim, buscaram colocar o feminismo em prática e tornar essa igualdade possível. E que eles fizeram uma liberação dos comportamentos sexuais, eles tentaram desestruturar essa noção de família, eles promoveram a possibilidade indiscriminada do aborto. E ela coloca que tudo daria certo caso o regime não tivesse problemas financeiros, estruturais, que acabaram dificultando essa liberdade. Porque, no fim das contas, a União Soviética ela não promovia o cuidado com as crianças, e a mulher, além de ter que trabalhar no lar, como era o papel antigamente, ela tinha que trabalhar na rua para, né, eram as exigências do partido, do regime, também para colocar comida na mesa e cuidar das crianças. Então ela acabou piorando a situação das mulheres, porque além de ter que trabalhar por fora, ela tinha que trabalhar dentro da família, e ela coloca que isso não era o ideal, que realmente eles falharam nesse sentido, mas que as intenções eram boas. Por fim, a União Soviética, como um regime em si, foi falho, né, e não existe mais hoje em dia, simples pelo fato de que ele não funciona. E ela, né, apesar disso, ela concorda que os métodos utilizados e que a ruptura que eles queriam promover, na verdade, seria ideal. Falando em contra-revolução, ela é muito frustrada com o Freud, porque ela coloca que ele é considerado um elemento científico que contraria toda a tese do feminismo, e que ele coloca que sim, existem diferenças no desenvolvimento, até, né, psicológico, entre mulheres e entre homens, e a Kate Millett ela não concorda com isso. E a partir do momento que ele é um cientista, ele dá força ao movimento que é antifeminista. Entre diversos autores, a Kate Millett ela coloca muito em evidência Engels e o autor Mill. Mill era um parlamentar britânico que ele lutava pelos direitos das mulheres. E ela coloca que ele teve, sim, um grande papel, né? Ele teve uma importância, mas que ele era uma pessoa ponderada e que ele queria essa igualdade através das leis. Enquanto Engels queria a revolução, né? Uma ruptura brutal, ele queria mudar todo o sistema. E aí, nesse caso, a Millett opta por esse segundo autor, né? Segundo pensador, e ela concorda que sim, a revolução sexual tem que ser radical, e ela aparentemente concorda muito com o ponto de vista, né, ali do socialismo. Por fim, no fim do livro, ela tenta contestar todos
os autores e pensadores, né, dessa contra-revolução, como por exemplo Freud, e até mesmo um pouco Mill, porque ela concorda que ele é ponderado demais. E no fim do livro, eu até vou ler aqui, a Kate Millett coloca a seguinte frase, que não há saída para tal dilema em relação ao que fazer, né, para ressuscitar o feminismo que para ela morreu, né, e foi falho na primeira onda e que perdeu a força. Então, não existe outra saída para tal dilema senão a revolta. Enquanto não conseguirmos ressuscitar o espírito radical que nos libertará, permaneceremos aprisionados na vastidão das sombrias e esconsas clausuras da reação sexual. Então a Kate Millett, ela tá, né, neste livro, fazendo toda uma análise do que foi feito, colocando, né, seu ponto de vista crítico, que para ela não é o bastante, e que não resta saída senão uma revolução, uma revolta mesmo, e nesse caso ela é radical mesmo, ela quer mesmo uma revolta. E nesse livro ela está meio que tentando ressuscitar e chamar o movimento novamente, novas mulheres, para pôr em prática, sim, o objetivo final dela, que é a desestruturação da família. Nesse sentido, eu discordo muito com a Kate Millett, porque eu não acho que a primeira onda do feminismo foi falha, muito pelo contrário. Eu não estaria aqui hoje, né, tendo a possibilidade de estudar, de falar e de ter meus próprios, né, pensamentos no sentido de poder expressá-los sem esse movimento. E, ao contrário dela, eu acho que nós temos que ser ponderados sim e conquistar não por meio do radicalismo, nem por meio da violência, e sim pelo meio do diálogo e da conquista pelos nossos direitos quando houver alguma injustiça. Muito obrigada por nos assistir.